Então, bora lá, galera. Boa tarde a todos. Então, o objetivo da nossa aula é fazer uma revisão sobre aquela introdução à biologia, né, que nós já trabalhamos bastante em sala de aula. O tema Biologia, Ciência e Vida é o mesmo tema que acompanha o livro-texto da disciplina de vocês, ok? Então, só retomando algumas coisas, né? Dentro desse assunto, nós falamos sobre método científico, nós falamos sobre pensamento científico, como a ciência se desenvolveu, né, até chegar nas ciências biológicas, a biologia, né, como a biologia está fragmentada para seu estudo, quais são as grandes áreas da biologia. A gente fala também um pouquinho sobre a questão da vida, o que é vida, né? Quais são as características que um indivíduo ele tem que apresentar para ser considerado um ser vivo. E a gente culmina e termina a aula falando sobre os níveis, os diferentes níveis de organização de um ser vivo, dos seres vivos, tá bom? Bem, relembrando novamente, né, a gente começou falando sobre o que é ciência, né? Lembrando que ciência não reúne só conhecimento científico. Na verdade, a ciência também trabalha com método de investigação. Então, aquele método hipotético e dedutivo, né, de investigação dos fenômenos naturais, eles fazem parte da ciência. E à medida que nós avançamos nos métodos de investigação da natureza, o conhecimento científico ele vai se consolidando, ele vai se acumulando, né? E isso tudo compõe então o que a gente chama de ciência. Nós definimos inicialmente três palavrinhas muito importantes que vira e mexe elas vêm à tona. A palavra fato, né, o termo hipótese e o termo teoria. O que seria um fato? Um fato é um fenômeno da natureza, né? Qualquer observação da natureza corresponde a um fato. Vamos dar um exemplo aqui, né? A gente pode passar na beira da praia e observar que, se você fica algumas horas ali ao longo do dia, você observa que a maré sobe e desce. Então, você observou um fenômeno natural, que é a variação da maré ao longo do dia. E aí você pode se perguntar, oxe, mas por que que a maré, às vezes ela avança, né? As ondas chegam aqui em cima na areia e a hora as ondas estão lá embaixo. Então, esse é o fato, e daí, a partir de um fato, de uma observação, a gente levanta um questionamento, uma pergunta, um problema a ser resolvido. Claro que o exemplo que eu estou dando já está elucidado. A gente sabe que a maré varia devido a alguns fenômenos, né, naturais, como, por exemplo, o ciclo lunar, né, a atração entre os corpos celestes. Quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhadinhos, é o momento que a gente tem aquelas marés mais altas, né, por causa da força gravitacional que um corpo exerce sobre o outro. Então, a Terra atrai a Lua, mas a Lua também atrai a Terra, tá? Mas se eu não soubesse, eu estaria diante de um fato e levantaria aí, né, um problema. Nossa, mas por que que varia? E aí a gente poderia criar possíveis respostas para essa pergunta. O mar varia por quê? Né? Talvez uma hipótese, se eu não soubesse a verdade, né, a realidade que já foi comprovada, eu poderia criar uma hipótese, sei lá, deve ser a direção do vento. Quando o vento vem em direção ao continente, o mar ele sobe mais. Quando o vento está no sentido contrário, ele empurra a água, né, e a maré desce. É uma hipótese, não é? Não é verdade, hoje nós sabemos, mas é uma hipótese, se eu não soubesse a verdade. As hipóteses, elas podem ser testadas. E aí que vem o método científico, né? A gente testa hipóteses utilizando o método científico, que a gente vai falar daqui a pouco. Tudo bem, mas e aí teoria? Como é que é a teoria nesse contexto todo? Teoria, gente, muita gente utiliza o termo teoria no dia a dia, na linguagem informal, como se fosse hipótese. Por exemplo, quando você está conversando com um colega e fala, eu tenho uma teoria sobre o que você está falando. Quando a gente usa nesse contexto, teoria, na verdade, tem o sentido dentro da ciência de hipótese, não é teoria. Porque teoria, dentro da ciência, é um conjunto de ideias que já foi amplamente discutidas, investigada, né, debatida através de várias observações que trazem explicações para determinados fenômenos da natureza. Por exemplo, né, a teoria da evolução. A teoria da evolução, a partir de várias concepções, várias ideias, várias
discussões que já foram realizadas no meio científico, né, chegou-se à ideia de que dentro da teoria da evolução, todos os seres vivos vieram de um ancestral comum. Todos os organismos eles estão evoluindo com o passar do tempo. Então, dentro dessa teoria da evolução, a gente investiga questões que já estão elucidadas, por exemplo, próprio processo de evolução. A gente sabe que o homem passou pelo processo da evolução, que todo ser vivo evolui, né, que os vírus, surgem novos vírus por causa do processo evolutivo, bactérias também surgem, novas bactérias mais resistentes devido à evolução, e por aí vai. Então, dentro dessa teoria, muita coisa é explicada. Entretanto, tem algumas teorias ou algumas partes dela que não estão totalmente explicadas, mas são bem aceitas, porque as ideias fazem sentido. Por exemplo, a origem da vida. Né? Dentro da teoria da evolução, a gente tem a teoria evolucionista de origem da vida, que tenta explicar como é que surgiu o primeiro ser vivo. Mas a gente tem como comprovar isso plenamente? Não, infelizmente ainda não. A gente faz experimentos, a gente tenta, mas existe uma ideia que é muito aceita, mas algumas teorias elas não conseguem. Teoria do Big Bang, a gente é a mais aceita com relação ao surgimento do universo. Mas a gente tem como comprovar que o universo surgiu exatamente da forma que está posta na teoria? Não. Mas ela vem a partir de várias observações, várias discussões, e existe uma mais aceita. Outras teorias já são bem aceitas, né? A teoria gravitacional. A gente sabe que existe uma gravidade agindo, né? Isso já foi comprovado. Então, esse tipo de teoria além de ser amplamente aceito, ela é comprovado, porque comprova os fatos. Deu para ter uma ideia? Teoria, então, são um conjunto de ideias, né, que servem para tentar explicar fenômenos da natureza. O fato é o próprio fenômeno e a hipótese são possíveis respostas para alguns questionamentos que nós fazemos acerca dos fatos. Lembra aí do exemplo da televisão que eu dei, né? A televisão desligada é um fato. Ela pode estar desligada por quê? Talvez esteja fora da tomada. Essa seria uma hipótese. E eu consigo testar essa hipótese indo lá e observando atrás da TV se ela está ou não na tomada. Aí eu vou confirmar ou refutar, derrubar, né? Contrariar a minha hipótese. Então existem todas essas possibilidades. Lembrando, pessoal, que o procedimento hipotético dedutivo ou método científico, ele surge a partir da observação, né, de um fato. A partir desse fato, a gente gera um problema a ser resolvido, uma pergunta. Essa pergunta, como nós falamos, ela, para eu conseguir respondê-la, muitas vezes eu tenho que fazer investigações que envolvem experimentos e tal. Mas o primeiro passo depois que eu levantei uma pergunta acerca de um fato é criar uma hipótese. Vamos pegar nosso exemplo didático, porque é simples de entender, da TV novamente. Se a TV está desligada, eu gerei uma pergunta. Por que que ela está desligada? Uma hipótese plausível seria que ela está fora da tomada, né? Mas, enfim, a partir de uma hipótese eu crio algumas deduções, né? Tipo, se ela está fora da tomada, realmente ela não vai ligar. Mas e se ela estiver na tomada, né? O que aconteceria? O problema seria outro. Então, as hipóteses, elas fazem com que a gente gere deduções a partir dela, né? Que vão confirmá-las ou vão contrariá-las, refutá-las, tá bom? Bem, mas a gente tem como testar isso para ter certeza, né? Como é que a gente testa uma hipótese? A gente pode testar a hipótese através de observações, novas observações. No caso da nossa TV, é só ir lá atrás e ver se está ou não na tomada. Eu já consigo ver se essa hipótese é verdadeira ou não. E, às vezes, a gente tem que fazer experimentos, como ocorre muito dentro da biologia, da física, da química, das ciências de uma forma geral, né? Muitos procedimentos científicos requerem realização de experimentos. E aí daqui a pouquinho a gente vai relembrar um que vimos em sala de aula para vocês resgatarem essa lembrança, tá bom? Depois que você observou, realizou o experimento, você vai ter resultados dessas observações ou dos experimentos. Esses resultados vão te dizer, né, vão permitir chegar a conclusões que vão validar ou não a sua hipótese.
Se eu olho lá e não está na tomada, eu concluí que a hipótese era verdadeira. A TV não ligou, né? Porque não estava na tomada. Porque depois que eu fui lá e liguei na tomada, ela ligou, por exemplo. Agora, nem sempre esses passos aqui eles te dão uma resposta imediata. Às vezes a sua conclusão faz com que você anule a sua hipótese e você tem que criar outra. Por exemplo, se eu for lá e ligar a TV na tomada e mesmo assim ela não ligar, eu derrubei a minha hipótese, mas aí eu gero uma outra hipótese. Pode ser porque faltou energia, né? Porque se não tem energia, mesmo que ela esteja na tomada, não vai ligar. E por aí vai. Tranquilo? Deu para relembrar isso aqui? Vamos lá, vou explicar rapidamente uma forma, né, que envolve experimento no método científico. Esse experimento foi feito por Charles Darwin e seu filho, Francis Darwin, tá? Eles observaram que plantas recém-germinadas, elas cresciam em direção à luz solar, tá? E aí eles criaram diante desse fato da natureza, né, plantas que vão germinando e crescendo, elas crescem em direção à luz do sol. Perdão. Diante desse fato, né, o que que eles criaram como uma hipótese? Né, que provavelmente o que faz a planta crescer em direção ao Sol deve ser alguma coisa que tem aqui, ó, no ápice da planta, né? Deve ter algum fator aqui no ápice que faz com que ela cresça em direção à luz, quando ela está na presença de luz. Para testar isso, o que que eles fizeram? Pegaram outra plantinha que, quando germinou, arrancaram o ápice dela, pegaram outra plantinha e no ápice dela nunca, não cortaram não, mas colocaram uma capinha opaca que impede a passagem de luz, tá? Além disso, pegaram uma outra planta, botaram uma capinha, só que uma capinha transparente, ou seja, chega a luz aqui no ápice, e pegaram uma outra plantinha e colocaram uma capa opaca somente na base e deixaram o ápice livre. E depois colocaram lá para crescer na luz solar. E aí qual o resultado que eles obtiveram? A planta, que é chamada de controle, que é a que não foi mexida, né? Deixou em condições normais. Só que sob as mesmas condições das outras, tirando que tem o ápice e tem contato da luz com o ápice, né? E aí comparou, viu que a que cortou o ápice cresceu de forma ereta. A que teve o ápice coberto e não chegou luz no ápice, cresceu ereta também. A que teve a capinha transparente, ou seja, chegou luz no ápice, assim como no controle, cresceu em direção à luz. E a que teve a capa opaca só na base, ou seja, teve o ápice com exposição à luz, também cresceu em direção à luz. Dessa forma, né, comparando o que a gente chama de grupo controle, né? Grupo controle é aquele que a gente não gera modificação. Todo o experimento ele aconteceu em condições controladas. As plantas tinham a mesma idade, né? Só que o controle ele deixou a planta íntegra. Nos demais ele foi testando algumas coisas para ver se realmente a luz e o ápice, né, o fator de crescimento em direção à luz estava no ápice. E aí ele conseguiu comprovar, comparando o que ele chamou de grupo controle com os grupos experimentais. Grupos experimentais são aqueles que a gente vai variando para ver aquilo que a gente quer testar, né? Se eu tenho uma planta sem ápice e ela cresceu reta, é porque o fator que faz crescer em direção à luz estava no ápice. Entenderam? Então é um exemplo bem clássico de aplicação do método científico. Bem, falamos também, pessoal, sobre a forma de divulgar o que a ciência, né, ela descobre. A gente viu que não pode divulgar em qualquer lugar, né? Aplicou o método científico, chegou a um novo conhecimento científico, esse conhecimento ele tem que ser publicado, ele tem que estar acessível para os pesquisadores, os investigadores, né, os cientistas do mundo inteiro. Como isso é possível? Através das revistas científicas, né? A comunicação científica ela tem que ser publicada numa revista que seja reconhecida cientificamente. Não adianta publicar lá no jornal A Gazeta, na Tribuna, né? No Folha Carioca, Folha de São Paulo e por aí vai, que não vai ter validade científica. Ali, esses outros meios, né?
Eles servem para popularizar a ciência, para divulgar as descobertas, mas de uma forma popular, para a população em geral. Para ter reconhecimento científico, tem que ser em revistas conceituadas, onde os artigos, né, as informações que você enviou para serem publicadas, antes elas passam por uma avaliação de pessoas da área, de cientistas renomados, que vão ver se você seguiu o método científico adequadamente, se o seu trabalho ele é inédito ou é algo que já foi publicado várias vezes, que aí não faz sentido ser publicado, e por aí vai. Então, quando a gente acessa a revistas como a Science ou a Genetics of Molecular Biology, são revistas conceituadas, né? A Science, ciência, né? Assuntos científicos em geral, e essa aqui à direita na área de genética, né? De genética em geral, ok? Então temos várias aí, aqui são só dois exemplos, só para a gente relembrar. E depois entramos aí no assunto propriamente dito, o que é biologia. Falamos que a palavra biologia, ela tem origem grega, bios significa vida, logia estudo, logo a biologia é a ciência que estuda a vida, né? Toda a vida em seus diferentes níveis de complexidade. Então é um ramo muito amplo. Mas como surgiu a biologia? A biologia, né, historicamente, ela surgiu a partir do século XVIII, quando na verdade ela ainda não estava concretizada, né? Mas os primeiros estudos, né, da forma que a gente vê dentro das ciências biológicas, começaram lá no século XVIII, quando os cientistas naturais separavam os seres vivos em os seres em três grandes reinos. Então, na época existia o reino animal, vegetal e mineral. Olha que loucura, né? Mineral era tão diferente de vegetal quanto vegetal era de animal. Eles não tinham as concepções, né, que a gente tem hoje com relação às características dos seres vivos, né? Então, posteriormente, no final do mesmo século, Lamarck começou a observar que animais e plantas tinham algumas características que são muito distintas dos minerais, né? Por exemplo, animais e plantas nascem, né? Crescem, se reproduzem e morrem. Os minerais não têm esse ciclo de vida, né? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Não existe isso. E aí foi observado nessa época aqui uma grande diferença entre minerais e os animais e plantas. E distinguiram os seres inorgânicos, enquadrando somente os minerais, e os seres orgânicos, incluindo animais e vegetais. Tá? Bem, a partir disso, várias descobertas foram, né, surgindo na história da ciência, com o advento de microscópio, micro-organismos, né, animais que antes eram considerados como plantas passaram a ser melhor definidos, organismos como fungos, algas, enfim. Então, a partir desse ponto aqui, a ciência começou a organizar muito melhor os seres vivos e a biologia, ela se tornou um campo reconhecido dentro das ciências naturais. O que é um campo reconhecido e independente? As ciências naturais ela começou a ser dividida dentro da física, da química, da biologia, e aí cada área dentro das ciências naturais tem suas particularidades do estudo. A biologia estuda a vida, né? Os processos biológicos, os processos reprodutivos, a evolução, a origem da vida, tudo isso é estudado dentro da biologia. E fenômenos físicos seriam estudados dentro da física, obviamente, como, por exemplo, as forças gravitacionais, a ação da luz, né, temperatura, fenômenos físicos, fenômenos mecânicos. E dentro da química, né, obviamente, os fenômenos químicos, das reações químicas, o que reagentes, quando entram em contato, podem produzir como produtos, os elementos químicos e tudo mais, né, química orgânica e inorgânica. Então, cada área ficou bem definida já no final do século XIX. E no início do século XXI, aliás, até os dias atuais, né, em pleno século XXI, como é vista a biologia? A biologia é vista como uma área dentro das ciências naturais que, além de gerar novos conhecimentos científicos a cada dia e além de aplicar o método científico, é uma ciência também que se incumbiu de grande responsabilidade, porque ajuda na solução de grandes desafios da humanidade, né? Por exemplo,
estamos passando por uma pandemia. Um dos grandes desafios para a gente superar esse momento de pandemia, ou seja, uma virose que está afligindo o mundo inteiro, é a criação de vacinas, né? A gente está tentando criar uma vacina e, além disso, a gente está tentando, os cientistas, né, estão tentando desenvolver tratamentos que sejam mais eficazes para a gente reduzir o número de mortes diante da pandemia. E tanto o desenvolvimento de vacina quanto tratamentos à base de medicamentos, né, plantas, enfim, são áreas que diz respeito então à biologia, beleza? Então é nesse sentido. A gente pode dizer que um dos grandes desafios da humanidade hoje é a gente tentar desenvolver tecnologias sustentáveis, né? Para que o homem ele consiga continue mantendo, né, a sua população no planeta, mas de uma forma mais harmônica, mais equilibrada com o meio ambiente, sem esgotar totalmente os recursos naturais. Esse seria um grande desafio, beleza? Bem, agora eu vou passar bem rapidinho, só para vocês relembrarem. Pode falar. Não, não. Ele tá dentro da sala. Pede para ele atualizar a página dele. Pede para ele atualizar, que aí deve dar certo. E aí, pessoal, retomando aqui, vamos passar rapidamente sobre as diferentes áreas da biologia, né? A biologia é muito ampla, estudar toda a vida é muito complexo. Então, para facilitar todo esse estudo perante toda a biodiversidade que existe no planeta, a biologia se fragmentou. E aí nós temos hoje a zoologia, que estuda os animais, né? Comportamento, reprodução, história evolutiva, enfim, né? Em vários aspectos. A gente tem a botânica, que estuda plantas, algas e fungos, né? Às vezes a gente acha que botânica é só planta, não, mas algas e fungos, de uma forma bem tradicional, ainda são estudados dentro da botânica. Então aqui a gente vai estudar as diferentes espécies vegetais, suas relações com o meio, né, a importância ecológica de cada uma, enfim, a botânica em todos os seus aspectos também. A ecologia, que aí a gente fala da interação entre os seres vivos, né, e dos seres vivos com o meio ambiente. Quando a gente observa os animais, as plantas no meio, a gente sabe que eles não estão ali isolados, eles estão interagindo com o solo, com o ar, com a água, com outros organismos. Então é essa visão e é isso que é o escopo da ecologia. Aqui eu coloquei um slide com a biodiversidade, né? Esse termo é muito utilizado dentro da ecologia e a palavra se autodefine, né? Seria a grande variedade de seres vivos que existem nos ecossistemas. Então, biodiversidade. A gente tem a genética. A genética ela estuda a natureza química, né, do material genético, que na maioria dos seres vivos é o DNA. No caso de vírus, a gente pode ter vírus de DNA ou de RNA, né? Mas além disso, além do estudo da estrutura química do material genético, também é estudado dentro da genética como que esses genes, essa informação, ela é transmitida ao longo das gerações, ou seja, como isso é passado de pais para filhos, por exemplo, né? Por que que nós temos características muito semelhantes aos nossos pais? Isso é herdado geneticamente. E é isso, então, é esse o escopo da genética. Além das formas, né, de ação desse material genético, de modificação, de mutações, né? Mas basicamente isso. Aqui um exemplo, né, o projeto Genoma Humano, que eu falei já para vocês em aula também, mas só para a gente poder entender um pouquinho o que seria esse projeto Genoma Humano. Seria uma forma de mapear todos os genes que existem dentro lá do nosso núcleo, da célula, ou seja, no nosso material genético. O gene é responsável por alguma característica, né, que a gente expressa, como cor dos olhos, cor da pele, cabelo, comportamentos, né, e por aí vai. Então, mapear todos esses genes é muito importante. Isso acontece dentro da área da genética. Alguns desses genes a gente sabe que podem causar doenças, então eles são patológicos. Quando eu consigo identificar
No indivíduo jovem, às vezes eu consigo tratar antecipadamente uma doença. E também todos os genes que conferem as nossas características normais, tá bom? Falamos sobre a citologia, que é a área da biologia que estuda a célula, né? Eu dei a exemplo para vocês o neurônio, que é um dos tipos celulares presentes no nosso corpo, mas existem vários outros. A citologia é o estudo da célula. Então, poderia ter dado o exemplo de uma fibra muscular, poderia ter dado o exemplo de uma célula epitelial, poderia ter dado o exemplo de uma célula do sangue, uma célula sanguínea, como uma hemácia, tá joia? Então, o estudo das células. E isso vai fazer parte da maior, né, a maior parte do tempo ao longo desse ano, nós vamos estudar citologia. Aí depois vem a histologia, né, que seria o estudo dos tecidos, né? As células nos organismos pluricelulares, elas se unem, né, e formam uma estrutura que a gente conhece como tecido. No exemplo do neurônio, os neurônios eles se conectam através de uma rede neural, formando o tecido nervoso. O tecido, né? Então, os tecidos são estudados na histologia, tá? No caso do tecido nervoso, ele vai compor os órgãos, né? Juntamente com outros tecidos, os órgãos que formam o nosso sistema nervoso. Aqui na imagem está como exemplo o sistema nervoso central, que envolve o encéfalo e a nossa medula espinhal, tá? Mas para formar tudo isso aqui, temos que ter tecido nervoso além de outros, beleza? Só uma questão, a histologia não estuda só tecido animal, tá? Que eu dei um exemplo de um tecido humano, inclusive. Mas a histologia também estuda tecidos vegetais. Se eu pegar uma folha e cortar ela no meio, colocar no microscópio, eu vou ver lá que tem o tecido responsável pela realização das fotossíntese na folha, que é o parênquima palissádico. Eu tenho o floema, o xilema, que são tecidos de condução, né? Eu tenho colênquima, esclerênquima, então são exemplos de tecidos que estão presentes nos vegetais também. Todo organismo que é pluricelular, ele pode apresentar tecidos. A embriologia, retomando aí, né, estuda a formação, né, do indivíduo desde o momento da fecundação até a formação do indivíduo completo. No caso da embriologia humana, né, nosso caso, passamos por isso, né? Ocorre o processo de fecundação do óvulo com o espermatozoide, isso forma a primeira célula da vida, que é a célula ovo ou zigoto. Essa célula ela passa por sucessivas divisões celulares e vão se diferenciando até formar um indivíduo completo. Todos esses processos que estão aqui dentro, que está representado de uma forma muito simples, né, mas existem vários eventos aqui até formar um indivíduo completo, fazem parte do estudo da embriologia, beleza? Tem também a paleontologia, como nós falamos, né, que seria estudo dos fósseis, né, vários organismos que foram viventes não existem mais, foram extintos, como os dinossauros, e a gente sabe disso através do registro fóssil, quando a gente faz a comparação, né, das estruturas encontradas nas rochas que foram sedimentadas com todos os organismos que encontramos hoje, não temos, né? Então aquilo ali são organismos, seres vivos que viveram no passado. Muitos deles estão relacionados aos atuais, né, por causa do processo evolutivo, mas estão extintos, tá? Alguns deixaram fósseis e ainda são exatamente iguais. Isso a gente ajuda a ciência a poder, por exemplo, definir ou estimar as datas, os tempos de vida de cada espécie. Né? A barata, por exemplo, tem milhões de anos. Né? A barata é um bicho, é um inseto que surgiu e sofreu poucas modificações ao longo do tempo. Se a gente pegar fósseis de barata de milhares ou milhões de anos atrás, é bem parecido com o que ela é hoje. Tá? E assim por diante. A gente tem vários organismos, os organismos mais velhos, né, que existem há milhares ou milhões de anos, né, dependendo da escala geológica, a gente às vezes chama de fósseis vivos, ok? Vocês já devem ter ouvido esse termo. E a evolução humana, desculpa, evolução humana não, a evolução dentro das ciências biológicas, né? A evolução é uma área dentro da biologia que estuda os possíveis mecanismos pelos quais os seres vivos sofreram ou, né, ainda sofrem modificações, dando origem a novas espécies. Essa imagem que eu coloquei para vocês é uma imagem provocativa. Ela não é uma imagem, ela é muito usada
mas ela não representa de forma fidedigna a evolução dos homens, né? Da espécie Homo sapiens. Ela dá uma ideia errônea de que o homem veio diretamente do macaco, quando na verdade não foi assim que aconteceu. Todas as formas de hominídeos intermediários, elas foram geradas, mas elas foram geradas a partir de ancestrais em comum, né, com outras espécies. Muitos se extinguiram, né, e alguns viveram ao mesmo tempo. Por isso que a forma mais correta de representar a evolução do homem não é essa, e sim a partir de uma árvore, né? Essa árvore, ela representa de forma muito mais real o que ocorreu no processo de evolução humana. E assim ocorre com todos os seres vivos, ok, pessoal? Se a gente pensar em termos de todo ser vivo veio de um único ancestral comum. No caso dos hominídeos, a história do homem até chegar no homem moderno, a gente não veio direto do macaco, né? A gente não veio, por exemplo, o chimpanzé é uma espécie vivente. Ela é uma espécie de primata, perdão, é uma espécie de primata que sofreu muito poucas variações ao longo do tempo. Então, quando a gente fala que o homem e o chimpanzé eles são semelhantes, é porque tiveram um ancestral comum, em comum lá atrás, né, há milhões de anos atrás, mas que muitas dessas características elas foram conservadas no chimpanzé e elas foram se ramificando aqui na linhagem que deu origem ao homem, mas elas também se mantiveram. O que se manteve é o que a gente tem em comum, ok? Então o homem não veio do macaco, né? O homem dividiu um ancestral em comum com outros primatas. Não só com outros primatas, né? Mas com outros hominídeos também, né? O nosso último ancestral em comum dividido foi, por exemplo, com o homem de Neandertal. É possível que o homem moderno, o Homo sapiens, ele tenha vivido contemporaneamente com o Neandertal, entretanto em regiões geográficas distintas. Por isso que deram origens, né, a formas de hominídeos diferentes. Em algum momento existiu um ancestral em comum, só que esse ancestral em comum, né, algumas populações migraram para algumas regiões da Europa, outras populações migraram para diferentes partes né, do globo, para a África, por exemplo, e aí cada população dessa que migrou, quando chegou lá eram ainda parecidas, com o passar do tempo sofreram um processo chamado especiação. As condições ambientais são diferentes e fazem que, com o passar dos milhões de anos, né, os indivíduos eles vão se adaptando, né, e sendo selecionados àquela condição, dando origem então uma linhagem ao homem moderno e outra linhagem ao homem de Neandertal. Então a evolução é assim, através de árvores, né, e não de uma forma linear, como a gente viu no slide anterior, tá? Vocês vão estudar bastante sobre isso no terceiro ano, tá bom? Alguém quer perguntar algo? Uhum. Boa pergunta. Eu coloquei aqui no mesmo slide, mas na verdade elas são palavras, são áreas da biologia muito relacionadas, mas não são a mesma coisa, tá? A taxonomia, ela tá preocupada em estudar as relações de parentesco entre os seres vivos. Por exemplo, na taxonomia eu vou me preocupar para saber se esse táxon C ele veio de um ancestral em comum com B, que por sua vez né, talvez tenha vindo de um ancestral comum com A, e todos eles descenderam de um grupo externo, né, que era mais simples. Então a taxonomia ela se preocupa em saber as relações de parentesco evolutivo. Já a sistemática pega esse conhecimento da taxonomia e, como o próprio nome diz, né, cria um sistema de quê? De classificação. Então, taxonomia estuda relações de parentesco evolutivo, tenta entender os seres vivos de acordo com suas semelhanças e de acordo com as suas diferenças, e a sistemática pega essas informações e classifica os seres vivos. Né? Define, ó, esse é um táxon C porque é diferente do B porque não tem esses peitinhos, porque o nariz é para cima em vez de ser para baixo. O táxon B também é uma espécie diferente, por isso, por isso, por isso. Então, quando você
classifica, não só classifica, né? A sistemática ela dá nomes, ela cria nomes para esses grupos que a gente vai classificando. Então, elas estão relacionadas, porém não são a mesma coisa. Tá respondido? Sim? Falei, gente? Tá, beleza. Vocês vão estudar taxonomia e sistemática também no segundo ano, tá? Só uma prévia aqui. Galera, agora eu vou passar bem rapidinho, porque a gente falou bastante de características gerais dos seres vivos, tá? E a gente está chegando já a. Faltam 7 minutos para finalizar, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida de algo que não ficou claro aqui, podem usar, né, o fórum de dúvidas, o chat, o WhatsApp, eu vou estar à disposição. Bem, vamos lá. As características dos seres vivos, gente, a gente tem que pensar primeiramente o que diferencia um ser vivo da matéria inanimada, né? Foi isso que falamos em sala de aula. E existem várias características. Por exemplo, a composição química de um ser vivo é bem distinta de uma matéria inanimada, né? De um mineral, por exemplo, de uma rocha. E vimos que existem alguns elementos químicos que predominam nos seres vivos. E a gente criou uma siglazinha, né? CHOMPS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos eles estão em maior quantidade nos seres vivos, em todos os seres vivos, então isso é uma característica comum do que estão na matéria inanimada. Outra característica comum é a organização celular, ou seja, ser constituído de células, né? Todo ser vivo, ele é formado por células, com exceção dos vírus, como a gente falou, né, em outros momentos, e a gente vai voltar a falar nisso também. Então, todo ser vivo ele tem que apresentar organização celular, né? Existem os unicelulares, que são formados por uma única célula, como protozoários, bactérias, por exemplo. Existem os multicelulares ou pluricelulares, como, por exemplo, né, animais, plantas e outros. Todo ser vivo também tem que apresentar metabolismo próprio, né? Que é metabolismo? Conjunto de reações químicas que ocorre dentro do indivíduo. Essas reações podem ser no sentido de produzir substâncias ou pode ser no sentido de quebrar substâncias. A gente produz, por exemplo, quando a gente vai produzir proteínas no nosso corpo, anticorpos, e a gente quebra, por exemplo, quando a gente pega compostos maiores, como carboidratos, lipídios, e quebra eles em moléculas menores que servem como, por exemplo, fonte de energia para as nossas atividades físicas, né? Para as nossas atividades que mantém o organismo vivo. Existem os seres vivos também, eles podem responder a estímulos, ou seja, apresentam reações e movimento. Cuidado aqui, pessoal, que muitos seres vivos apresentam movimentos bem evidentes, como os animais, né? Mas movimento não é necessariamente deslocamento, tá? Quando o animal está correndo, ele está se movimentando e está se deslocando. Mas existem outros seres vivos, como uma planta, que realiza movimentos, mas não sai do lugar. Então não confunda o movimento com deslocamento, ok? Alguns micro-organismos se movimentam e se deslocam também através de flagelos na água, amebas, né, por pseudópodes. As plantas podem apresentar movimentos de acordo com a variação da posição do Sol no céu, né? Aqui um exemplo, o girassol. Algumas a partir do toque, como nós falamos, né? Quem conhece a dormideira, que é a mimosa, quando você sopra ou toca, as folhas se fecham. A planta carnívora, né? Que também a partir do toque de um inseto consegue aprisioná-lo e utilizá-lo como fonte de nutrientes. Os seres vivos crescem e se reproduzem. Se o indivíduo ele é unicelular, crescer para ele é só aumentar de tamanho ou volume. Se o indivíduo é pluricelular, para ele crescer, ele tem que aumentar de volume e aumentar a quantidade de células. Vamos pegar a gente, por exemplo, nossa espécie. Uma criança, um bebê e um adulto. Em termos de quando o bebê ele vai se desenvolvendo e chega na fase adulta, o que tem de diferente? Tem diferença tanto na quantidade de células quanto também na estrutura das células. As células vão se diferenciando, né? Vão se aprimorando. Então, mas principalmente a quantidade, né? Um bebê tem muito menos células do que um indivíduo adulto, tá bom? Então, para os seres pluricelulares ou multicelulares,
além do aumento do volume, aumento do número de células. E a reprodução? A reprodução está relacionada à formação de novos indivíduos. Se o indivíduo é simples, ele pode realizar simplesmente a reprodução assexuada. O que seria essa reprodução assexuada? Uma célula se dividir em duas células exatamente iguais à célula que lhe deu origem. Isso é uma forma assexuada. A reprodução sexuada ela envolve fecundação, né? Ou seja, você tem que ter um espermatozoide fecundando o gameta feminino, que é o óvulo, e isso gerando um zigoto, e aí sim você vai desenvolver um novo indivíduo. Tá? Tem várias formas de reprodução dentro da natureza, dos seres vivos. Hereditariedade já falamos, né? Está relacionado às características que são passadas de pais para filhos, né? Então, por exemplo, aqui na árvore do Antônio, ele tem características da mãe e do pai, que por sua vez trazem características dos avós de Antônio, que por sua vez carregam características que vieram dos seus bisavós. Isso é passado através do DNA, através da transferência de genes ao longo das gerações. Bem, por fim, para finalizar, mas não menos importante, a questão da evolução, que a gente já falou, né? Que envolve variabilidade genética, seleção natural e adaptação. Os seres vivos, pessoal, estão sujeitos ao processo de seleção natural, que foi descrito primeiramente por Darwin e Wallace, já no século XIX. A seleção natural, como é que ela age? Na verdade, quando a gente tem uma população, por mais que vamos pegar a população humana, por mais que sejamos semelhantes, não somos iguais, não somos idênticos. Carregamos um pouco de diferença nos nossos genes que vão fazer com que fulano seja diferente de ciclano. Então a gente varia em cor de pele, cor de olhos, cabelo, estatura, comportamento, inteligência, tudo isso. Tudo isso vem no fundo dos nossos genes. E aí o que acontece? Essa diversidade genética ela é muito importante porque muitos genes eles trazem vantagens de acordo com a condição ambiental e outros genes eles são desvantajosos. Vamos pegar uma população de bactérias, por exemplo, ou uma população de insetos na lavoura. Alguns insetos eles são menos resistentes e outros são mais resistentes porque eles carregam um gene que confere essa resistência. Se por um acaso eu aplicar um inseticida nessa minha lavoura, os mais fracos eles vão morrer e os mais fortes eles vão sobreviver. Esses mais fortes que carregam genes para essa resistência, eles vão ser responsáveis por transmitir esses genes para a próxima geração. Só sobraram eles, então eles que vão ser os progenitores da próxima geração. E isso a gente chama de seleção natural. Em muitos casos, quando a seleção natural é causada pela ação do homem, como o exemplo que eu dei, a gente usa o termo seleção artificial. Por exemplo, quando a gente usa antibióticos para tratar doenças, né, eliminar bactérias do organismo, quando a gente usa inseticidas para eliminar pragas de lavoura, é um processo de seleção natural. Mas pelo fato de estar sendo manipulado, gerado pelo homem, a gente acaba chamando de seleção artificial. E só é selecionado positivamente, só sobrevive quem se adaptou. E quem se adaptou? Aqueles que carregam genes que trazem vantagens adaptativas, tá? Então, a adaptação ela está relacionada ao processo de seleção natural, que por sua vez depende da variabilidade genética. Basicamente é esse o raciocínio, e isso também vamos estudar mais para frente, tá? Só para a gente fechar aqui a questão dos vírus, né, que a gente falou, os vírus são formas especiais de vida. Muitos autores gostam de definir assim. Outros falam que vírus nem são vivos, nem são seres vivos. Por quê? Para ser vivo, gente, tem que apresentar, segundo, né, como é mais definido, de acordo com os conceitos, para ser vivo, tem que apresentar todas essas características que a gente acabou de falar. Né? A composição química Chomps, né? Ter uma ou mais células, tem que ter célula, tem que ser reproduzido de uma forma ou de outra, tem que ter metabolismo próprio, né? Tem que crescer, tem que evoluir, tem que reagir a estímulos. Só que vírus, algumas dessas características não estão presentes. Se tiver faltando uma, então já não seria ser vivo. E é o que acontece com os vírus. Os vírus, eles não são formados por células. O material genético deles pode ser DNA, mas também pode ser RNA, né?
Isso aqui não acontece nos outros seres vivos, é só DNA em todos os outros. Pode falar. É, beleza. Eu vou só finalizar aqui e já vou para outra reunião. Já estou no finalzinho. Vou chegar atrasado na outra, mas não tem problema não. Então, pessoal, algumas características são os vírus não apresentam, né? Mas apresentam algumas outras. Por isso, por exemplo, os vírus evoluem. Os vírus eles têm capacidade de se reproduzir quando estão infectando uma célula, né? O coronavírus aí, ele não se multiplica. Por que que ele mata células lá, principalmente nos pulmões, e gera né, o sintoma mais grave, que é a pneumonia, em quem tem a Covid-19 aguda? Porque é ali que eles conseguem, que o vírus tem mais afinidade pelas células e para se reproduzir, usa a célula, usa e abusa dela e quando sai dela, destrói ela. À medida que ele vai invadindo novas células, ele vai deixando um monte destruída. E aí o pulmão da pessoa fica com células mortas, cheio de líquido, e a pessoa tem a sensação que está sufocando, né? Parece estar morrendo afogada. É esse o sintoma principal, porque cada vírus age em algum tecido específico do corpo, ok? A gente volta nesse assunto também mais para frente. Para finalizar, pessoal, os níveis de organização dos seres vivos é bem simples, né? A gente, da mesma forma que a gente fragmenta a biologia, a vida ela já é fragmentada por si só. A gente tem vários níveis de complexidade. Como todo ser vivo é matéria, todo ser vivo vai ter na sua menor unidade o átomo. Claro que a gente sabe que existem partículas subatômicas, né? Mas a gente vai partir do ponto aqui do atômico. Então, átomos se juntam e formam moléculas, diferentes moléculas, algumas inorgânicas, outras orgânicas. Por exemplo, a molécula de água, aminoácidos, a glicose. Essas moléculas elas podem se unir e formar organelas que vão formar uma célula. E aí o conjunto de células, né, semelhantes e com funções parecidas vão formar um tecido. Por exemplo, se for uma célula muscular, vai formar um tecido muscular. O conjunto de diferentes tecidos vão formar um órgão. Por exemplo, o coração é um órgão, é formado por tecido muscular, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido epitelial. Então tem vários tecidos, um conjunto de tecidos forma um órgão. E assim sucessivamente. Um conjunto de órgãos desempenhando funções complementares, né, e relacionadas vão formar um sistema. Por exemplo, o próprio sistema circulatório, que é formado por coração, artérias, arteríolas, veias, vênulas, né? Então formam um sistema circulatório. O sistema, a junção de vários sistemas vão compor um indivíduo completo, que é o organismo, né? Então, o organismo ele é formado por vários sistemas. Aqui dentro dele tem o sistema circulatório, tem o sistema esquelético, né, que forma o esqueleto dele, tem o sistema muscular, que dá sustentação também, ajuda nos movimentos. Enfim, todos os sistemas conformam um indivíduo, que é o organismo. Os organismos na natureza, eles não vivem isolados, né? Eles estão, geralmente, quando eles estão em volta ou em um conjunto com outros indivíduos da mesma espécie, a gente tem o que chamamos de população. Então, população são vários indivíduos, vários organismos da mesma espécie, tá? Então, vamos supor uma garça, quando ela está andando em bando, é a população daquela garça. Só que na natureza a gente sabe também que as espécies elas não estão sozinhas. As espécies elas estão num meio em que existem outras, né? Uma garça quando vai lá na maré baixa e ela vai lá para se alimentar de peixes, né, de outros animais, ela está interagindo com outras populações de outras espécies, né? Então ela tem a população de peixe, tem população de outros animais, mamíferos que frequentam ali, o homem que pode estar chegando ali, tudo isso, né? Bactérias no solo, no ar. Tudo isso são populações de espécies distintas, então, ó, várias populações de espécies diferentes compõem uma comunidade biológica. E, obviamente, que a comunidade biológica são todos os seres vivos ali daquele meio, né, de todas as espécies, mas eles estão interagindo com o ar, com a água, com o solo, que são os fatores abióticos, né, aquilo que não tem vida no meio. E aí a gente fala o seguinte: as comunidades biológicas interagindo com o meio, né, com o ar, com a água, com o solo e com todos os fatores físicos e químicos que tem ali, compõem o que a gente chama de ecossistema. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta formam a biosfera, né?
O ecossistema, esse termo aqui pode ser usado em diferentes níveis. O aquário que você tem em casa com seu peixinho na água é um ecossistema. Por quê? Porque ali tem um peixe, mas tem bactéria na água, no ar, né? Tem as algas que deixam o vidro verde com o passar do tempo. Tem uma bombinha de oxigênio que fica aerando. O oxigênio é um fator físico do meio. O ar está em contato com a água. O peixe está na água. Então você tem seres vivos interagindo com o meio. Você tem um ecossistema. Assim como a Mata Atlântica é um grande ecossistema, que a gente chama às vezes de biomas, né? São grandes ecossistemas. A floresta amazônica, o deserto do Saara, a floresta de taigas, todos são ecossistemas. Essa palavra ela varia em diferentes níveis. O fato é que todos os ecossistemas, toda a região do planeta onde tem vida, constitui a camada de vida que é chamada de biosfera. Esse termo ele foi criado, né, em consonância com os outros termos para falar da Terra. Por exemplo, a atmosfera é a camada gasosa de ar da Terra. A hidrosfera é a camada líquida da Terra, né? Então, onde tem água é a hidrosfera. Litosfera é onde tem terra, solo, continente. E a biosfera é onde tem vida. Só que a biosfera ela está espalhada em todas as outras esferas, né? A gente tem vida no ar, na água e na terra. Beleza, gente? Essa era a aula de hoje. Desculpa aí por ter passado uns minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, vou voltar aqui, né, abrir para perguntas. Se não tiverem, quiserem perguntar depois, fiquem à vontade para interagir pela plataforma.